Um grande abraço a você, aluno, a você, candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, o exame está cada vez mais próximo e as nossas revisões estão cada vez mais afunilando, não é? Estamos quase no final da revisão de geometria espacial. Hoje nós vamos fazer a revisão de um sólido que o Enem está colocando quase todos os anos em suas edições, ok? Esse sólido é muito interessante, é exatamente o cone. Aí, aquela pergunta que eu sempre faço na abertura das revisões de sólidos geométricos: por que o Enem gosta tanto de cone em suas questões, nos seus vestibulares? Porque cone, pessoal, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Ele tem uma aplicação direta no nosso cotidiano. Por exemplo, é o bico da caneta ou da lapiseira que você, candidato, está utilizando nesse momento, ela tem o formato cônico, você sabe, né? Aí eu tenho cone que o pessoal da polícia utiliza nas avenidas para fazer aquelas blitz, ok? Eu tenho funil que é utilizado, por exemplo, para colocar combustível. Quando aquela bomba do posto falha, colocar no tanque do carro, eles usam aqueles cones. Então existe uma série de situações em que o cone está presente, até na natureza, não é? Na natureza tem, principalmente nas regiões sul e sudeste, nós temos florestas com aqueles... tem os lírio na própria natureza, aquela flor, e tem aqueles pinheiros que geralmente tem nas regiões, como nós falamos, sul e sudeste. Então o cone, ele é um tipo de sólido geométrico que ele faz parte de nossas vidas, do nosso dia a dia. Mas vamos em termos de preparação para o Enem, o que é que eu preciso saber de cone? Vamos aqui rapidamente revisar quem são os elementos desse sólido tão bonito, não é? Aí eu tenho aqui do cone, tá? Eu tenho a base do cone. Essa base aqui do cone, a exemplo daquela revisão que nós fizemos no cilindro, ela não é uma base oval, ela não é elíptica, como parece ser. Essa base aqui, ela é redonda, ela é circular. Ora, se a base de um cone ela é um círculo, então todo círculo tem essa linha verde aqui que você está vendo, que chama-se o raio. É a distância do centro do círculo, até um ponto qualquer da circunferência. Então vamos lá. Primeiro elemento que eu revisei aqui é R, que é o raio da base do cone, ok? Raio da base, nós vamos evidentemente representá-lo por R. Aí eu tenho aqui também, pessoal, acompanha aqui comigo, tá? Esse ponto aqui é o chamado vértice do cone. Aí eu tenho aqui, ó, o vértice do cone, que é o afunilamento, é exatamente o encontro dessas linhas aqui que são chamadas de geratrizes. Então vamos lá. R é o raio da base, ali eu tenho o vértice, ok? Aqui eu tenho a altura. Olha que essa linha vermelha aqui, ela sai lá do vértice e ela caiu exatamente no centro da base do cone. Quando eu estou trabalhando com um cone reto é esse aqui. É esse em que a altura ela é perpendicular, ela forma 90 graus com o plano da base, ok? Existe o cone reto, existe o cone oblíquo, deitado ou inclinado. Praticamente 100% das questões que caíram sobre cone até hoje no Enem trabalha com cone reto, e é o que nós estamos fazendo aqui, que a tendência é vindo a cair, e deve cair uma questão de cone, esse cone vai ser reto, ok? Agora, pessoal, olha só, eu tenho raio da base, eu tenho altura, essa linha vermelha, e eu tenho essa linha aqui que é a geratriz, que vamos representá-la evidentemente com a letra G. Aí você me pergunta: Zacarias, por que geratriz? Entenda aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, isso é chamado na geometria espacial, sólidos de revolução, ou seja, determinados sólidos, como que eles são gerados. Eles são gerados geralmente pela rotação de uma figura plana. Ou seja, acompanhe aqui comigo essa explicação, tá?
Você imagina aqui que eu tenha esse triângulo aqui bastante conhecido, exatamente, aquele cara que se fala do Teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo. Imagine, pessoal, que esse triângulo retângulo aqui, ele seja feito, por exemplo, de papelão, ou de madeira, ou de cartolina, ou de isopor, um material que eu possa fazer uma rotação nele sem que ele se deforme, sofra deformação, tá? Olha só, esse triângulo retângulo, cateto menor, cateto maior, imagina que eu prenda esse triângulo através da reta que contém o cateto maior. E que eu pegue esse triângulo retângulo, por exemplo, de cartolina ou papelão, e eu faça com que ele fique dando giros no espaço. Giros de 360 graus. Ora, pessoal, se esse triângulo retângulo fica gerando no espaço, você vai facilmente entender que a figura que vai aparecer no espaço, a figura que vai ser gerada, essa figura é exatamente a figura de quê? De um cone. É fácil você fazer essa associação, ok? Agora presta bem atenção que é importante aqui, ó. Você observa que quem fez com que surgisse o cone no espaço, quem gerou, quem deu origem ao cone, foi exatamente esse lado do triângulo aqui, ou dessa placa de papelão ou cartolina, que é a hipotenusa desse triângulo. É ela que dá o contorno ou gera a figura do cone no espaço. Como é ela que praticamente gera o cone no espaço, daí o nome de geratriz. Agora olha só, tem uma coisa que você não pode confundir, tá? Na revisão que nós fizemos de cilindro, quando eu trabalho com um cilindro reto, no cilindro, a geratriz e a altura são a mesma coisa, são a mesma linha, tem o mesmo comprimento. Já no cone, a geratriz é uma linha e a altura é outra. São linhas distintas, são linhas diferentes. Ó, por falar nessas linhas, vocês observem aqui um detalhe interessante aqui nessa figura que nós fizemos a abertura da nossa videoaula, tá? Da nossa revisão. Olha, se eu reunir aqui, olha um triângulo colorido que se formou, não é? Se eu pegar essa altura de vermelho, o raio de verde e a geratriz preta, formou um triângulo que você está observando aqui, é exatamente um triângulo retângulo. Ora, se esse triângulo é retângulo, todo triângulo retângulo tem aquela fórmula que ninguém esquece, que é o famoso teorema de quê? De Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras vai ser a primeira fórmula do cone nessa revisão que nós estamos realizando aqui, tá? Essa fórmula de Pitágoras, quando eu estudo cone, ela é chamada de relação métrica. Relação métrica aonde? No cone. Relação é fórmula métrica, é de medida. Medida de quê? Da altura, do raio da base e da geratriz. Ora, se essas três linhas, elas juntas formaram um triângulo retângulo, e o teorema de Pitágoras diz que num triângulo retângulo, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, você observe que nesse triângulo aqui, a hipotenusa é a geratriz, que é G. Então, olha, G ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos desse triângulo são a altura, H, e o raio da base, R. Quer dizer, pessoal, que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Essa é a primeira fórmula quando eu trabalho com cone reto, é uma aplicação do teorema de Pitágoras com esses três elementos, que é altura, geratriz e raio da base de um cone, tá? Aí você fala, professor Zacarias, você pergunta, não é? Em termos de cálculo, o que mais nós vamos revisar para um cone reto? Olha, a maioria das questões que caem no Enem sobre cone, eles pedem exatamente para calcular o volume. Então vamos recordar como que se calcula o volume de um cone, tá? Olha, nós já tivemos uma revisão
é sobre pirâmide. E vocês viram que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. É 1/3 da área da base pela altura. Pessoal, se vocês observarem, um cone, ele é um tipo de pirâmide arredondada, não é? Se o cone é um tipo de pirâmide arredondada, quer dizer que a fórmula de calcular o volume de um cone, eu posso utilizar a mesma fórmula de calcular o volume de uma pirâmide. Então vamos lá. Vimos que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí vamos ver aqui a fórmula do volume de um cone. A área da base, a base de um cone, acabamos de ver, ela é circular. A área da base vai ser a área do círculo, que representa a base do cone. A área de qualquer círculo é πr ao quadrado. Então, o que é que nós vimos? A área da base vezes a altura. Quem é a altura do cone? H. Vezes a altura, tudo isso dividido por quanto? Por 3. Acabamos de recordar aqui como que se calcula o volume de qualquer cone. Π, que é 3,14 ou 3, dependendo do valor que a questão do Enem pedir para você considerar, mas é bom não confiar que o Enem vai dar o valor 3 ou 3,14, tá? É bom você ir já memorizado, que π é 3,14. Então vamos lá, π é 3,14 ou 3, conforme o exercício. R, já sabe que é o raio da base, e H é a altura. Dividido por 3, já explicamos por que divide por 3, quando a gente viu o volume de uma pirâmide, ok? Então, olha só, relação métrica, teorema de Pitágoras em um cone, temos fórmula de calcular o volume de um cone, e agora nós vamos fazer o que vocês mais gostam nessas revisões da área de exatas, que é a resolução de exercício, tá? Vamos fazer um exercício, parece que foi no Enem de 2015, mas você chegando na internet, você vai ver todo o enunciado, que eu vou fazer a referência aqui sobre o enunciado, tá? E vocês vão ver esse exercício. Esse exercício, eu adianto para vocês, nós vamos colocar nele, no exercício, a revisão ao mesmo tempo de 2 sólidos geométricos importantes, que são o cilindro, que nós já tivemos uma videoaula sobre a revisão do cilindro, e exatamente esse sólido que estamos revisando agora, que é o cone. Então eu vou apagar aqui a lousa e nós vamos ver que exercício que é esse tão interessante, tá? Aliás, eu adianto para vocês que esse exercício aqui, ele não tem pegadinha. O Enem não trabalha com pegadinha, viu, pessoal? O Enem, ele testa o nível de conhecimento e de concentração na leitura dos seus enunciados. É exatamente uma situação que nós vamos ver nesse exercício, que se o aluno ele não ficar atento, ele perde a questão. Vocês vão ver do que se trata, tá? Olha, essa questão aqui, ela fala de unidade de armazenagem de cereais. Se vocês que já andaram no Distrito Industrial de Cuiabá, ou de Rondonópolis, ou de uma cidade grande, qualquer outra capital, o Distrito Industrial, ele sempre tem aquelas unidades de armazenar soja, milho, arroz, principalmente em capitais e em cidades que têm um estado que é eminentemente agrícola, como é o caso do nosso Mato Grosso, não é mesmo? Então esse exercício, ele caiu no Enem de 2015, vocês depois procurem na internet para confirmar se realmente é esse ano aqui e ver o texto na íntegra, tá? Mas vocês vão entender os dados que eu vou passar agora e vocês vão entender a resolução. O problema diz o seguinte, ó, em unidades armazenadoras de cereais, milho, soja, algodão, etc e tal, feijão, ok? Arroz, são utilizados silos de armazenagem. Esses silos de armazenagem que são utilizados, eu vou colocar a figura dele aqui, como que é feito, como que se representa esses silos, tá? Aqui seria o que o pessoal fala lá na obra, lá no canteiro, seria o chapéu do silo, que armazena cereal, tá? O corpo do silo tem esse formato aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, olha,
Vocês já devem ter visto isso aqui, não é, pessoal? Quem viaja, por exemplo, de Cuiabá para Campo Grande, de Cuiabá para Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Rondonópolis, durante a viagem você vê muitas unidades com esses silos de armazenagem, ok? Então isso é um silo de armazenar cereal. Esse silo dessa questão aqui que nós vamos resolver, vocês observem o seguinte: o silo é composto de um cilindro, olha abaixo da minha mão. O corpo desse silo é um cilindro. E ele é formado também pelo chapéu do silo. O chapéu do silo, observe acima da minha mão, que é exatamente um cone, ok? O exercício diz que esse cone ele está sobreposto ao silo. Olha, pessoal, deixa eu só dar uma informação para vocês. Essa questão aqui, você localizando ela na internet, ela tem um enunciado longo. Não fique amedrontado com o enunciado longo na prova de matemática ou qualquer outra competência na prova do Enem, tá? Nem sempre um enunciado, um texto longo, ele é sinônimo de uma questão difícil. Muitas frases, muitas coisas colocadas no enunciado longo, muitas vezes está ali apenas para encher linguiça e para testar a capacidade de leitura e interpretação de texto do aluno. Você vai localizar o texto dessa questão, você vai ver que não é nada muito complicado. Mas vamos às medidas desse silo, às dimensões desse silo. Olha bem, problema disso é o seguinte, ó. Que o raio da base aqui desse silo, o raio da base aqui do cilindro que compõe o corpo do silo é de 3 metros, ok? O problema diz que esse silo ele tem uma altura de 12 metros. Então vamos lá, tá? Olha aqui, ó. A parte de baixo, a primeira parte do silo é um cilindro, ele tem 12 metros de altura e 3 metros de raio da base. Agora vamos lá no chapéu do silo, ou seja, no cone que compõe a parte sobreposta ao cilindro. O problema disse que a altura, olha só, a altura desse cone que representa o chapéu do silo é uma altura de 3 metros. Então, ó, é aquele mesmo raio ali, ó, 3 metros aqui, ok? Então, meus queridos, vamos acompanhar aqui. Eu tenho aqui os dados do problema. Agora, olha só, sobre esse silo que está numa determinada fazenda, o exercício dessa questão aqui de texto longo diz o seguinte: nessa fazenda, nessa unidade armazenadora, tem apenas um silo, que é esse aqui, e tem apenas um caminhão para fazer o transporte do cereal que está armazenado aqui dentro até a usina de beneficiamento. Vocês entenderam bem, né? Que todo material que é guardado no silo, vamos supor que seja soja. Aí vem um caminhão, pega esse soja que tem aqui em várias viagens, evidentemente, né? E transporta para uma usina de beneficiamento, que é aquela usina que, no caso do soja, vai fabricar óleo ou farelo para gado, ou então ração, ou então carne do soja, óleo, como eu falei, tudo mais, os derivados desses cereais, ok? Então, beleza, aqui eu tenho o silo dessa fazenda, eu tenho as medidas do silo, e esse silo vai ser transportado em um caminhão. A fazenda só tem um caminhão e tem apenas um silo. O problema disse que a capacidade de transporte desse caminhão, ou o volume da carroceria desse caminhão, é de 20 metros cúbicos. Então presta bem atenção, ó. É um caminhão que a carroceria é de 20 metros cúbicos. Isso seria, na prática, um caminhão desses que tem 2 eixos traseiros, tá? Seria aquelas Mercedes antigas que falavam 1519, um caminhão com 20 metros cúbicos. Então, pessoal, vamos então à pergunta do exercício. A pergunta é: quantas viagens seriam necessárias, ou melhor, qual o número mínimo, qual o número mínimo de viagens que esse caminhão de 20 metros cúbicos ele tem que fazer para tirar ou para transportar todo o cereal armazenado nesse silo aqui, ok? Eu vou fazer rapidamente um retrospecto aqui dos dados do problema. Aqui eu tenho o tipo de silo com as medidas que você já viu. Nessa fazenda tem apenas esse silo e tem apenas um caminhão.
esse caminhão tem que fazer todo o transporte desse cereal aqui e o volume da carroceria desse caminhão, a capacidade é de 20 metros cúbicos, certo? Agora a pergunta do exercício: qual o número mínimo de viagens que esse caminhão deve fazer para transportar todo esse cereal armazenado nesse silo? Vamos colocar aqui as alternativas da questão. Na letra A, pergunta 6 viagens, ok. Na letra B, 16 viagens. Letra C, 17. Letra D, 18 viagens. E letra E, 21 viagens, ok? Olha, gente, presta bem atenção aqui, tá? Sabemos que aqui tem uma determinada, esse silo, ele está cheio de cereal, já sabemos qual é o volume da carroceria do caminhão. Pergunta: quantas viagens esse caminhão de 20 metros cúbicos vai dar para transportar todo esse cereal? É muito simples entender o seguinte: professor, eu sei qual é o volume da carroceria, 20 metros cúbicos. Para eu saber quantas viagens vão ser necessárias para transportar todo o cereal aqui, eu tenho que saber qual a quantidade de metros cúbicos ou qual o volume de cereal que tem armazenado dentro desse silo, não é, gente? Se eu calcular quantos metros cúbicos eu tenho aqui dentro desse silo inteiro, eu vou pegar essa quantidade de metros cúbicos armazenada aqui e vou dividir por 20, que é a capacidade da carroceria do caminhão. Dividindo a quantidade de metros cúbicos do silo pela quantidade por 20, que é a capacidade da carroceria do caminhão, eu vou ter o número de viagens que são necessário mínimo para que esse material seja transportado. Ora, o problema então, o segredo está em eu calcular quantos metros cúbicos tem aqui de cereal, seja soja, milho, arroz, etc, né? Para eu calcular quantos metros cúbicos tem aqui, eu tenho que calcular o volume desse silo. Como que eu vou calcular o volume desse silo para dividir pelo volume da carroceria, que é de 20 metros cúbicos? Esse silo aqui, ele é composto de quantas figuras espaciais? 2, que é um cilindro e que é um cone. Então vamos fazer o seguinte, queridos, tá? Primeiramente vamos calcular o volume do cilindro. Calculando o volume do cilindro, eu vou saber quantos metros cúbicos de cereal tem aqui. Então, vamos calcular o volume do cilindro, depois a gente calcula o volume do cone. Somando o volume do cilindro com o volume do cone, eu terei o volume do silo. Aí eu pego ele e divido por quanto? Por 20. Vamos lá? Então, olha só. Vamos dividir em duas partes, né? Primeira parte, volume do cilindro, que é a parte de baixo do silo, né? Volume do cilindro, aí vem a fórmula, é πr ao quadrado vezes altura. Lembra? Né? Nós fizemos já a revisão de cilindro. Vamos substituir. Volume do cilindro, vamos chamar de volume 1, tá? Volume 1, porque aqui eu tenho dois sólidos, tem um cilindro e tem um cone. Gente, vamos lá, ok. Agora presta bem atenção aqui, tem um dado que eu esqueci de colocar para vocês. Nesse exercício, o Enem pediu para considerar esse π sendo igual a 3. Então, olha, o valor de π é igual a 3. Tem questões do Enem que ele pede para considerar π sendo 3,14. Nessa questão de 2015, ele pediu para considerar 3. Isso é melhor para a gente, né? Para fazer o cálculo com inteiro do que com decimal. Então, é 3 vezes o raio. Olha, eu estou trabalhando com o cilindro. Esse número 3 aqui, vocês já sabem, representa o valor de quê? Do raio da base do cilindro. Então, o raio é 3, R é 3, pela fórmula 3 ao quadrado, vezes a altura. A altura de quem? Eu estou calculando o volume de quem, galera? Do cilindro. Olha para o cilindro aqui. Isso aqui é a altura. Qual é a altura do cilindro? 12 vezes 12. Ok? Então vamos lá, vamos em frente, ó. Volume 1, que é o do cilindro, nunca faça 3 vezes 3, 9 ao quadrado. Primeiro resolve a potência. Então conserva 3.
3 ao quadrado é 9, tudo isso vezes quanto? 12. Volume 1 igual a 3 vezes 9, 27. 27 eu vou multiplicar vezes 12. Aqui, ó, 54, aqui 27. 4, 7, 5, 12, vai 1 e 2, 3. 324, né? 2 vezes 27, 54. 1 vezes 27, 27. 4, 7, 5, 12, vai 1 e 2, 3. Ó, o volume do cilindro deu 324. Se as medidas estão em metros, o volume é metro cúbico. Então, ó, 324 metros cúbicos, ok? Então, olha, 324 metros cúbicos. Galera, eu acabei de calcular o volume do cilindro, mas o silo que armazena esse cereal, ou esses cereais, ele não é só o cilindro, ele é também o cone. Então, agora nós vamos calcular o volume, olha lá, volume do cone, que é o chapéu do silo, vamos dizer assim, volume do cone. Presta bem atenção, se eu vou calcular o volume do cone, eu tenho que colocar a fórmula. Vamos lá, fórmula do volume do cone, volume 2, vamos chamar o volume do cone de volume 2, porque o volume 1 foi o volume do cilindro. Fórmula, volume do cone é πr ao quadrado vezes altura dividido por 3, ok? Vamos lá, aí eu venho, ó, volume 2 igual, π é quanto? 3, que o exercício pediu para considerar. 3 vezes o raio. Opa, presta atenção aqui para o aluno não cair aqui, ó. Olha bem, ó. Eu quero saber, eu estou trabalhando agora com o volume do cone. Do cone ele deu altura. Aí você fala, ele não deu raio? Claro que ele deu raio. Esse raio aqui seria o raio 2, que é do cone. Olha, faz essa projeção aqui, ó. Tem esse mesmo valor que o raio da base do cilindro, galera. É só fazer isso aqui, ó. Quer dizer que aqui o raio da base do cone é esse mesmo aqui, é só transportar, ó. É o quê? 3 metros. Aí eu volto aqui, ó. Raio ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes a altura. Altura de quem? Do cone. Olha aqui a altura do cone. Quanto é? 3. Então, vezes 3. Tudo isso sobre o quê? 3. Olha, para você ganhar tempo, você pode fazer o seguinte, como diz o outro, ó. Corta esse 3 com esse 3. Volume 2, que é o volume do cone, é igual a, olha, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3. O volume do cone, 9 vezes 3, 27 metros cúbicos. 27 metros cúbicos, certo? Eu acabei de calcular o volume do cilindro, volume do cone. Agora nós vamos calcular o volume do silo inteiro. Volume do silo inteiro vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Eu vou somar os dois valores, certo? Não esquecendo que o volume do caminhão, da carroceria, é de 20 metros cúbicos. Nós já falamos isso aí. Olha, galera, agora deixa eu perguntar para o Rodrigo, tá pegando aqui, pega legal, né, Rodrigo? Aqui a câmera. Então, ó, volume de quem? Do silo. Volume do silo. Então, volume do silo, volume 3, é igual ao volume 1 mais o volume 2. Ou seja, é o volume do cilindro mais o volume do cone. Volume 3, que é do silo inteiro, volume 1, 324. Aqui, ó, volume 1, 324. Mais volume 2, 27. 27. Volume 3, que é o volume do silo inteiro, 324 mais 27, 351 metros cúbicos. Olha, presta bem atenção. O exercício não perguntou qual é o volume do silo inteiro. O exercício, ele perguntou qual é o número mínimo de viagens que um caminhão de 20 metros cúbicos deve dar para transportar todo o cereal armazenado nesse silo. Quer dizer, como nós vimos, para eu saber o número de viagens, eu vou dividir o volume total do silo, que é 351 metros cúbicos,
pelo volume, a capacidade da carroceria do caminhão. Você se lembra quanto é a capacidade e o volume do caminhão? 20 metros cúbicos. Quer dizer que, ó, vamos organizar aqui, ó, número de viagens. Número de viagens, certo? Vai ser, ó, 351. Eu vou dividir, deixa eu usar aquele sinalzinho tradicional para você se organizar, acompanhar a nossa revisão, né? 351 dividido por quanto? Por 20, que é a capacidade da carroceria do caminhão. Então você vai pegar, vai fazer essa divisãozinha. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, você fica tranquilo, tá? Então olha só, aí eu vou pegar 351, eu vou dividir por 20. Aqui dá 1, aqui dá 5, aqui dá 1, desce 1, né? Aqui vai dar 7 vezes nada, nada, para 1, 7 vezes 2, 14, para 15, 1. Olha, pessoal, presta bem atenção. Eu falei, quando eu iniciei esse exercício aí falando sobre ele, que o Enem não trabalha com pegadinha. Isso que vocês vão ver agora parece ser uma pegadinha, mas não é. É o Enem testando a sua capacidade de concentração e leitura dos enunciados. Nós fizemos a divisão aqui, ó, 351 dividido por 20 deu 17 sobre 11. Quer dizer que esse número aqui vai ser um número decimal, um número quebrado, se você continuar a divisão. Vai dar 17,5. 17,5, o aluno tem, o candidato tem uma tendência, olha as alternativas, 6, 16, 17, 18 e 21. A tendência normal é ele querer marcar 17, porque aqui vai dar 17, alguma coisa. Mas o que eu chamo a atenção é que, olha como eu falei, você entrando na internet e vendo o texto, o enunciado dessa questão, a pergunta é: qual o número de viagens para transportar todo o cereal? Olha que uma palavrinha num enunciado do Enem pode fazer a diferença para transportar todo o cereal armazenado. Se é todo o cereal armazenado, quer dizer que aqui, crianças, olha só, eu vou até fazer uma coisa bem de aritméticazinha aqui para você entender melhor, tá? Esses 351 aqui, que é toda a capacidade do silo, todo o volume do cereal, 351 metros cúbicos, que é todo o cereal armazenado no silo, isso aqui, nessa conta aqui, ó, 351 é igual a quê? A 17 é esse cara vezes aquele lá, 20, mais o resto que é quanto? Que é 11. Olha isso que eu acabei de fazer aqui, que você vai entender o porquê não é 17 e sim 18. A resposta certa é 18 viagens pelo seguinte, ó, 351, isso é essa conta aritmética, que é o volume todo armazenado no silo, isso é igual a 17 vezes 20, são 17 viagens com a carroceria do caminhão de 20 metros cúbicos cheia, só que, ó, mais a sobra, o resto que é 11. Sobrou 11 metros cúbicos, gente, 11 metros cúbicos. Se o problema diz que tem que transportar toda a carga, quer dizer que esse caminhão vai fazer 17 viagens com a carga completa e ele terá que retornar para pegar essa sobra de cereal que ficou. Se ele vai ter que retornar para pegar a sobra, então ele não vai fazer 17, ele vai fazer o quê? 18 viagens. Então tem que ficar muito atento nas questões do Enem, porque não é pegadinha, mas é o Enem testando sua capacidade de concentração, ok? Uma palavra, cadê aqui a palavra, o todo que eu escrevi aqui, se é para toda carga, todo o volume armazenado, quer dizer que ele vai ter que fazer uma outra viagem para pegar isso aqui. Isso aqui dá mais de 600 sacas de 60 quilos, para você ter uma ideia. Quer dizer que um fazendeiro, um produtor, não ia perder todo esse material aí, tá? Pessoal, então, olha, fizemos mais uma questão que já caiu no Enem, tem esse detalhe que você tem que ficar atento, e agora nós vamos fazer a revisão do último material nosso, do último conteúdo da geometria espacial, que é a esfera, ok? Então eu vou apagar aqui, vocês entenderam a resolução passo a passo, tá?
e nós vamos fazer a revisão de esfera. Nossa aula está quase acabando, tem aí alguns minutos, pelo menos nós vamos fazer uma abordagem teórica. Vamos fazer uma pequena revisãozinha de esfera, tá? Se der tempo da gente resolver um exercício que já caiu no Enem, a gente faz. Se não, fica para a próxima revisão, a gente trabalha com esfera, ok? Esfera. Muito bem. Olha só, aí eu tenho aqui, pergunta que não quer calar. Por que o Enem gosta tanto de colocar cones, cilindro, esferas e paralelepípedos, né? Porque, repito, são sólidos que têm tudo a ver com o nosso dia a dia. O que é que a esfera tem a ver com o nosso dia a dia? Você que está acompanhando essa videoaula está usando caneta esferográfica. Olha que esferográfica, porque na ponta da caneta tem uma minúscula esfera. Então a esfera sempre está presente no nosso dia a dia. Exemplo de esferas é no mundo esportivo: bola de basquete, bola de ping-pong, bola de futsal, bola de futebol de campo, ok? Exemplos de esfera na natureza: laranja é um exemplo de uma fruta bem esférica. Aí vem jabuticaba, aí eu tenho melancias que são esféricas, tem outras que são achatadas, melão, daquele melão bem amarelo, lembra, não é? Então, existem diversas manifestações de esfera no mundo material e no mundo da natureza. O próprio planeta Terra, ele tem, como você sabe, o formato esférico com ligeiros achatamentos em dois pontos chamados de polos do planeta, né? Pessoal, aqui eu tenho a representação de uma esfera. Professor Zacarias, o que é que eu tenho que fazer em termos de cálculo de esfera para o Enem? O Enem, quando coloca uma questão de esfera, geralmente a questão pede cálculo de volume da esfera. Olha, a esfera tem um elemento aqui que é uma linha que vai do seu centro até um ponto qualquer de sua superfície esférica. Essa linha vermelha aqui, ela vamos representar por R, e ela é exatamente o raio da esfera. Então, para você fazer cálculo de esfera, seja da superfície esférica ou seja do volume, o que você tem que saber da esfera é o comprimento do raio, o raio da esfera, certo? Então, vamos lá. O que é que eu preciso saber? Calcular o volume da esfera. Fórmula do volume da esfera. Memorize, porque o Enem ele não está dando mais fórmula. O Enem só deu fórmula em suas edições, parece que em 2010, tá? De lá para cá não deu, você tem que ir memorizado. Fórmula do volume da esfera. Volume da esfera: 4/3 de πr ao cubo. 4πr ao cubo dividido por 3. Essa é a fórmula do volume de uma esfera, ok? Agora, rapidão aqui, ó. Eu vou falar, faltam 2 minutinhos aí, eu vou falar da seção plana de uma esfera. Apenas para você entender aqui o que é seção plana de uma esfera, tá? Eu vou fazer uma associação, por exemplo, é quando você pega e faz um corte numa laranja. Vamos supor que você pegue uma faca e você fez um corte aqui, ó, nessa direção, tá? Isso aqui era uma laranja, você fez um corte. Olha, a parte que ficou cortada na laranja, ela tem esse aspecto aqui. Esse corte feito numa laranja, ele não é oval. Qualquer corte em qualquer direção que você faz, não só numa laranja, mas em qualquer fruta tem um formato esférico, esse corte ele é circular. Isso aqui é um círculo, e esse círculo ele é chamado na geometria espacial, essa é a representação, ó, do corte feito numa laranja, é chamado de seção plana, ok? Então, ó, uma seção plana, você tem que ficar com cuidado o seguinte detalhe. Rapidão, vamos ver quanto tempo está faltando para encerrar. Acho que dentro de 1 minutinho dá para a gente ter uma ideia, certo? Ó, aqui eu tenho a seção plana, que foi aquele corte feito no caso da laranja, né? A seção plana, ela é circular. Se ela é circular, ela tem o raio, vamos chamar de raio menor, o raio desse círculo aqui. Mas tem o raio maior, que é o raio da própria esfera,
E aqui, ó, eu tenho a distância entre os dois centros, o centro do corte ou da seção plana e o centro da esfera. Vamos chamar essa distância de D. Olha, formou um triângulo retângulo e eu tenho, pelo teorema de Pitágoras, raio da esfera ao quadrado igual ao raio da seção plana ao quadrado, mais o quadrado da distância entre os dois centros, o centro da esfera e o centro da seção plana. Olha, na próxima videoaula, vocês fiquem atentos para acompanhar as nossas revisões, nós vamos fazer um exercício envolvendo esse sólido que o Enem gosta tanto de colocar em suas questões, que é a esfera, tá? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima revisão. Grande abraço!